Dia, turma. Estou aqui hoje com mais uma convidada especial, outra professora incrível, a professora Marcela, vai conversar um pouco com a gente sobre mineração. E eu vou falar um pouco para vocês sobre o trabalho dela, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a professora. Ela é mestre em Direito Ambiental pela UEA, nós fizemos mestrado juntas. Além disso, ela também possui pós-graduação em Direito Público pela UFAM e em Direito Constitucional pela Faculdade Damásio de Jesus. Deu aula como professora voluntária na UEA, atuou como assessora jurídica na CEINFRA e na SEMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente, e também atuou como procuradora do meio ambiente no IPAAM. E, além disso, ela também faz parte da Comissão de Meio Ambiente da OAB. É uma grande professora e, como vocês sabem, a Amazônia ela sofre muito com essa questão do garimpo ilegal. E não é por acaso que o Ministério Público Federal e os órgãos de vigilância lutam muito para que todas essas práticas ilegais acabem. E ela vai explicar um pouco mais sobre isso, inclusive vai relacionar um pouco com a matéria que nós estudamos, da dimensão de direitos fundamentais, primeira, segunda, terceira, ela vai fazer um comentário sobre isso. E é isso, eu espero que vocês gostem, tenho certeza que vai ser uma aula muito rica, proveitosa, e eu vou passar a palavra para a professora começar. Tudo bem, Jaise? Bom dia, turma. É um prazer estar aqui com vocês, né? Assim como a Jaise, o sonho da minha vida sempre foi ser professora, então o mestrado está ajudando aqui a gente a realizar esse sonho. Bom, o tema que eu tenho para falar hoje para vocês é um tema que está bastante em voga hoje em dia. Não sei se vocês acompanham a Globo, mas tem uma série nova que se chama Aruanas. Eu tenho algumas críticas à série, mas o importante dela é que ela trata de uma questão que há muito tempo ela já existe, né? E há muito tempo é feita uma certa vista grossa. Deixa eles para lá, garimpo não é tão nocivo assim. E, na realidade, é uma atividade altamente impactante, tanto para a natureza quanto para os seres humanos. E é sobre isso também que eu vou falar, com relação aos direitos humanos e essas dimensões, né? Essas violações que elas são feitas por conta do garimpo na Amazônia. Bom, para a gente entender um pouco, garimpo, mineração, garimpo de ouro, essa atividade, ela teve início aqui na América Latina há mais ou menos 500 anos. Ou seja, ela coincide com a época do encobrimento, né, da América, ou, enfim, que alguns autores chamam de encobrimento, ou então de invasão, porque não foi o descobrimento, né? Ela coincide com a colonização das Américas. Bom, os europeus vieram para cá, se apropriaram de todos os nossos recursos naturais, eu falo me reconhecendo como brasileira, né, nativa, se apropriaram de todos os nossos recursos naturais, entre eles o ouro. Então, essa atividade de garimpo de ouro, ela já existe há muito tempo, né? Ela remonta lá aos tempos coloniais. E ela também tem muito a ver com a modernidade, que é isso, né? A modernidade, europeização. Até hoje, não sei se vocês já pararam para pensar, que a gente reproduz muito o modelo europeu, né? O nosso modo de vida, ele é, hoje em dia, globalizado. A gente está aqui interagindo, eu e a Jaise, e vocês estão vendo isso por meio de algo que é muito natural para o resto do mundo hoje, né? Não é uma prática só brasileira, ou só europeia, ou só norte-americana, ou oriental. Todos vivemos hoje num mundo altamente globalizado. Mas os nossos modos de vida, eles foram sendo alterados desde a modernidade. Então, há 500 anos, a gente convive com essa exploração do ouro. E para que o ouro? Jaise, tu já se perguntaste por que a gente precisa do ouro? Vamos pensar bem. A gente precisa do ouro para comer? Não. Não. A gente precisa do ouro para viver de alguma forma. A nossa vida depende do ouro? Também não. Também não. O ouro, ele é meramente um adorno, né?
A não ser para algumas atividades, eu não vou saber relacionar para vocês quais, o ouro ele pode ser substituído por outro tipo de metal. Então, o ouro é algo realmente que não precisa ser extraído da natureza. Mas, enfim, desde essa época, há 500 anos, o ouro começou a ser explorado aqui nas Américas, bem como em outros países também, que até hoje sofrem com a mineração artesanal de ouro. O garimpo é muito ruim para o meio ambiente e, consequentemente, para a humanidade, para o ser humano, de várias formas. Mas o enfoque da minha pesquisa, principalmente o que eu escrevi na minha dissertação, ele tem a ver com o uso do mercúrio no ouro. Só para você ter ideia, Jaís, são números assim alarmantes que a gente tem e não são números concretos. Por quê? Como a mineração artesanal do ouro, ela geralmente é ilegal, ou seja, ela não é reconhecida pelos órgãos ambientais, existem muitas pessoas que trabalham com ouro ilegalmente, então os números eles não são precisos. Mas, basicamente, é utilizado o mercúrio para o garimpo do ouro. Aí tu vai me perguntar, mas por que exatamente? O que tem a ver o mercúrio com o ouro, né? O mercúrio, ele faz uma liga, ele se liga aos metais, principalmente ouro e prata. Então, quando ele se liga a ouro e prata, ele extrai de onde está. Geralmente, aqui na Amazônia, esse garimpo ele é feito nos leitos dos rios. E eles utilizam algumas técnicas, técnica da dragagem, enfim, eles vão lá, a pessoa, o garimpeiro, ele vai lá, se joga no meio do rio, usa o mercúrio, coloca o mercúrio lá e extrai. O mercúrio ele vem junto do ouro. Só que para eu utilizar isso se eu utilizasse isso da maneira correta, para cada quilo de mercúrio, eu teria uma extração de 1 quilo de ouro. Ou seja, não seria tão ruim. Só que como não é feito de forma correta, existem dados da OMS, e isso, tudo que eu estou falando para vocês é a base de dados, tá? A gente escreve pesquisa científica, então não é nada assim, são fontes seguras. A OMS, ela diz que, basicamente, quem faz isso utiliza 50 quilos de mercúrio para extrair 1 quilo de ouro. Só que por que isso é tão ruim para a gente, né? Bom, é ruim para a natureza porque esse mercúrio ele vai parar nas águas, ele vai parar depois que o mercúrio, para ele sair, né, para ele se desligar do ouro, ele tem que ser queimado, ou seja, ele sobe como forma de vapor, e isso tudo ele é disperso na natureza. O mercúrio ele não foi uma substância criada pelo homem, ou seja, ele sempre existiu na natureza. Qual o problema dele ser utilizado? É justamente esse, porque o homem, ele tira o mercúrio lá de onde ele está e ele coloca o mercúrio para outro lugar, tornando essas áreas altamente contaminadas. Se elas não tivessem, se a gente não fizesse isso, provavelmente existiria mercúrio na natureza, mas ele é muito bem alocado. E aí, qual o problema de tudo isso, Jaíse? Porque o mercúrio, ele é uma das 10 substâncias mais perigosas, né, para o ser humano. E o ser humano, quando ele entra em contato direto com o mercúrio, ele fica contaminado. O ser humano que está se contaminando ali, por exemplo, o garimpeiro, que manuseia o mercúrio, que ele vai inalar o vapor do mercúrio. Existe uma divergência aí técnica de uma professora que a gente pediu para revisar o trabalho, que ela diz que o vapor do mercúrio ele não é tão contaminante quanto a forma do mercúrio metilmercúrio. Mas, enfim, de qualquer forma, a pessoa manuseia o mercúrio, e esse mercúrio que não ele não precisa mais ser utilizado, ele vai parar nas águas, ele vai parar na atmosfera. E as águas, assim, vamos parar para pensar, o rio, ele não é uma piscina, né? O rio, ele é fluido. Então, algo que eu faço aqui vai impactar numa pessoa que vai usar o rio lá na frente. E rio também, ele não tem uma barreira visível,
né? Embora os rios nasçam em um local, vão parar no outro, existem até fronteiras que são feitas por meio de rios. Os rios, eles não têm, para poluição ambiental, eles não têm fronteiras. E é muito ruim, né? Porque a pessoa que está ali no final do rio, ela não sabe o que está acontecendo antes dela. E geralmente é um garimpo de ouro. Bom, a área da minha pesquisa, a gente fala Amazônia, né? A Amazônia é muito grande. A Amazônia, a gente sabe que são vários estados do Brasil e alguns países da América do Sul também, como a Colômbia, por exemplo, que também tem uma luta muito grande com essa questão da mineração, muito parecida com a nossa, assim, uma historinha muito parecida com a nossa. Depois eu vou falar, me lembra, Geise, de eu falar um pouco da Colômbia, porque ela foi bem importante para o meu trabalho, falar sobre o Tribunal da Colômbia. Bom, Amazônia, né? E a gente, para fazer pesquisa, uma área muito grande dessa, a gente não pode, assim, utilizar o nome Amazônia, porque é muito grande, cada lugar é uma realidade, mas o garimpo de ouro, ele é uma realidade, por exemplo, no estado do Amazonas, né? O estado do Amazonas, ele tem várias áreas de garimpo, porém, dentre elas, uma bem importante, que detém muitos dos garimpos, é o sul do estado, em especial na cidade de Humaitá. E por isso que eu escolhi a cidade de Humaitá para falar no meu trabalho. Por quê? Humaitá é sul do estado do Amazonas. Não sei se tu já tiveste a oportunidade de visitar, Geise, mas é uma cidade bem importante economicamente para o sul do estado. Por quê? Ela fica no meio daquela briga que está acontecendo da BR-319, né, que conecta o estado do Amazonas ao estado de Rondônia. Os rondonienses, eles já desmataram tudo que eles tinham para desmatar lá em Rondônia. Então, eles começaram a subir aqui para o sul do estado. Ela é uma área que tem muito desmatamento. Para quê? Para ter agropecuária. Então, é uma cidade bem importante, porque ela é uma cidade rica, digamos assim. E no meio de tudo isso, ainda tem o garimpo de ouro. Só que, como a gente já conversou um pouquinho, é uma atividade altamente contaminante e que não se justifica economicamente, porque se você for em Humaitá, você vai dizer, nossa, é a cidade mais importante do sul do Amazonas. Mas não é uma cidade rica, né? As pessoas que estão lá, os habitantes, assim como Manaus também, eu não sei se tu vais concordar comigo, Manaus é um pouquinho diferente, por quê? Tem gente rica, tem gente classe média, tem gente pobre, tem gente miserável morando em Manaus, né? Mas os interiores do Amazonas, os que eu já tive a oportunidade de conhecer, geralmente são gente de vida muito pobre mesmo, né? Não diria nem simples, pobres. A simplicidade é outra coisa. E aí não justifica todas essas atividades que são muito impactantes para o meio ambiente, não tornarem essa cidade uma cidade super rica, porque não é, né? E as pessoas, elas realmente, de fato, elas arriscam suas vidas para promover essa atividade. Aí a gente pergunta, para quem? Para elas sobreviverem, aquele que está lá na linha de frente, o garimpeiro, que mergulha, que pega o ouro, que manuseia o mercúrio, que inala o vapor de mercúrio, ele não fica rico, entendeu? É uma atividade que serve para a sobrevivência dele. Quem vai ficar rico é o dono da balsa, é o dono da draga, né? E isso é muito preocupante. E aí, o mercúrio, ele por que, voltando lá para frente que eu falei de Aruanas, né? Que é uma série que mostra mais ou menos essa realidade. Claro que é uma série fictícia, ela não vai mostrar tudo o que acontece, me preocupa muito esse conceito do branco salvador, no caso da pessoa que vem do Sudeste, que é salvadora, né? Que vem de uma realidade, eu tenho que salvar essas pessoas que vivem no meio dessa miséria e não sabem nem o que estão fazendo. Por quê? Também acho que cabe uma crítica e uma contracrítica. A gente vê isso mais ou menos na realidade, né? A maioria das nossas ONGs, ONGs, elas são capitaneadas por pessoas que não são daqui. Por quê? A gente também não se interessa muito, né? A gente não se interessa muito. Não tem tanto incentivo do governo
para a gente se interessar, para quem é daqui, dizer, poxa, eu quero ser biólogo, eu quero ser antropólogo. Nem tem essa disciplina de antropologia, salvo engano, nem tem na federal, não tem na estadual. Então, são profissões, né, que poderiam lidar com essa questão mais de frente. Na área do direito ainda, é que não tem quase nada escrito a respeito disso mesmo. Então, foi muito legal. A nossa orientadora era a mesma, a professora Silvia, né? Quando eu fui falar com ela, professora, queria falar sobre alguma coisa ambiental. Ela disse, legal. E ela é da área dos direitos humanos, direito internacional, e eu disse, a gente tem que atacar essa questão de frente, alguma questão ambiental de frente. Eu propus para ela falar sobre botos. Só que eu já tinha escrito um artigo que era bem completinho. Ela disse, eu acho que isso fica melhor para um artigo. Mas tu já ouviste falar da decisão do Tribunal Constitucional da Colômbia, que declarou o Rio Atrato como sujeito de direitos? Como assim, né? E aí a nossa conversa vai mais para a área do direito, que eu acho que eu fiz uma abordagem bem sociológica até então. Bom, e por que o direito ele tem que adentrar na questão? Porque eu acho, pelo menos é a minha opinião, não sei se a Jaíse concorda muito, eu acho que sim. Nós do direito, a gente tende muito a ficar na teoria, né? E a gente não enfrenta questões práticas. E as questões práticas são as que permeiam a nossa vida. Nossa vida é prática, né? A gente está vivendo agora, vocês estão assistindo a gente agora, nesse exato momento, por um computador, porque na prática a gente está de quarentena. A gente não está podendo ter aulas presenciais, né? A vida é prática. A vida, os livros são importantes para a gente conhecer o pensamento de outras pessoas, né? Que vieram antes da gente ou que têm uma vivência diferente. E ele abre a nossa mente nesse sentido, mas a vida é prática. E o direito, eu acho que ele tem que ser muito prático. E o direito ambiental praticado aqui no Amazonas, eu acho que numa Amazônia em geral, ele não é muito prático. Ele lida com as questões quando elas já aconteceram, né? Não antevém tanto as questões e acaba que acontece um monte de coisa e a gente vai sendo engolido por elas, né? A gente só se impacta realmente quando acontece um desastre de Mariana, de Brumadinho. Só que a questão do garimpo, ela é muito pontual e ela é pequenininha, mas ao longo do tempo, ela provoca consequências muito graves. Bom, do Rio Atrato, que eu estava falando. A Corte Constitucional colombiana, ela tem tido algumas sentenças assim bem interessantes, né? E uma delas é essa que declarou o Rio Atrato como sujeito de direitos. O Rio Atrato poderia ser comparado ao nosso Rio Madeira, que é lá que o Humaitá é banhada pelo Rio Madeira, porque estava sendo contaminado por garimpo de ouro, exatamente nas mesmas condições que acontecem em Humaitá, né? Vários garimpeiros utilizando mercúrio, a população estava ficando doente, e principalmente quem são os mais vulneráveis. Quando eu estou aqui na minha casa, eu recebo água tratada, mas uma comunidade tradicional ou uma população indígena que está lá na beira do rio, que faz todas as suas atividades na beira do rio, ela vai ser mais impactada por isso. E ela não vai poder fazer as suas atividades num rio que está cheio de mercúrio, né? Às vezes, e aí entra a questão dos direitos humanos, ela nem sabe que isso está acontecendo. Ela não é nem informada. Ela é consultada para saber se eu, garimpo, coloco lá minha balsa, minha draga, para fazer o garimpo. Ela não vai ser consultada, ela não sabe. Existem vários estudos que utilizam cabelo humano com indígenas que detectaram que essas comunidades, essas populações, elas vêm sendo isso com o povo Yanomami. Eu não conheço nenhuma pesquisa que tenha sido realizada com o pessoal de Humaitá, mas o povo Yanomami, que é no Rio Negro, que também tem a mesma questão do garimpo, igualzinha. A gente pega assim, Ctrl+C, Ctrl+V, do Rio Negro para o Rio Madeira, é uma situação muito parecida. Sendo que lá no Rio Madeira, em Humaitá, eles têm
várias questões ambientais a mais, né? Mas eles estão contaminados por mercúrio e eles não sabem. E aí, imagina, Jaís, nós que já vivemos no modelo europeu. A gente toma banho todo dia, né? Vocês que estão aí, por favor, na quarentena, tomem banho todo dia também. Mas, assim, as nossas práticas são de tomar 2 banhos por dia, 1 banho por dia. Quem pode estar em casa 3 banhos por dia. Não é normal isso? Você não passa um dia inteiro sem tomar banho. Quem é indígena e de comunidade tradicional vive na beira do rio. Eles não tomam 1, 2 banhos por dia. Eles vivem na beira do rio. Eles levantam, tomam banho, depois vão lá, tomam banho. E o que eles comem? O que tu acha que eles comem, Jaís? Qual é a proteína principal deles? A base da dieta deles? O peixe. É o peixe. Então, esse peixe, o mercúrio, ele na água, ele contamina também esse peixe. E a maior fonte de contaminação dessas comunidades, veja bem, eu sou garimpeira, eu sou índia, eu moro na beira do rio, porque é essa configuração humana que eu conheço desde sempre. Eu nasci na beira do rio, eu sei nadar desde criança, eu vou lá para minha comunidade, eu pesco para todo mundo vai comer peixe, certo? E aí eu vou estar em contato direto com a água e eu vou ingerir esse peixe que está contaminado. E tem uma coisa a mais, porque o peixinho, ele vai lá e come a planta que está contaminada pelo mercúrio, porque começa assim a cadeia, tá? Ele não ingere o mercúrio. O mercúrio, ele se sedimenta nas plantinhas, o peixe come. O outro peixe carnívoro, um pouquinho maior que ele, come esse peixe. Já fica com mais mercúrio. Esse mercúrio, ele vai se acumulando. O nome disso é bioacumulação. Aí um peixe um pouco maior vai lá e come esse peixe médio. E o peixe grandão, um pirarucu, por exemplo, vai lá e come esse peixe um pouco maior. Então, os peixes maiores, eles são os mais contaminados. Existe uma possibilidade de melhora dessa situação, que seria o quê? Fazer uma dieta, manejo de dieta. Hoje eu vou comer um peixe pequeno, posso comer um peixe grande uma vez por semana. Mas, assim, existem poucas pesquisas que falam sobre isso e menos ainda informação para as comunidades tradicionais e povos indígenas. E aí, eu falei muito, né, e não adentrei no tema, que são os direitos humanos que são violados. Bom, o primeiro direito humano e violado que vocês podem imaginar, e por que o mercúrio é tão ruim? Né? Já falei que o mercúrio, ele é encontrado naturalmente na natureza, mas a gente move ele do lugar. Aí ele vai e se acumula pelos peixes. Eu, que estou ali na beira do rio, vou e consumo. Mas eu que também não estou na beira do rio e como peixe vez ou outra, também vou consumir, vou me contaminar, certo? E aí o mercúrio, ele em grandes quantidades, primeiro de tudo, nós seres humanos, nós não temos que ter no nosso corpo mercúrio. O mercúrio, ele não serve para nada no nosso corpo, tá? A gente não precisa ter mercúrio no corpo. Diferente de vitamina C, D, que a gente pode ingerir em cápsula, a gente não precisa de mercúrio para viver, tá? Só que ele estando no nosso corpo, em grandes quantidades, e principalmente se ele permanecer no nosso corpo, e ele permanece no nosso corpo um tempão. Para eliminar o mercúrio, é muito tempo, tá? Isso sem ingeri-lo. Agora, você imagina uma pessoa ingerindo mercúrio paulatinamente, então tendo contato com mercúrio sempre, que é no caso dos garimpeiros. Tem uma outra questão também do mercúrio. Bom, esse mercúrio, ele a longo prazo, sendo consumido, sendo ingerido, ele provoca uma doença chamada doença de Minamata. E ele ataca principalmente o nosso sistema nervoso. E a mãe, mulheres em idade fértil, elas passam o mercúrio para o feto, né? Então, ele provoca essa doença, a doença de Minamata, ela é tetarogênica, que é isso, passa da mãe para o feto. E esse feto, ele vai ter problemas no desenvolvimento do sistema nervoso dele nas atividades motoras finas, ou seja,
Fui pesquisar o que era isso. Quando eu li, também não sabia, tá? Vai ter problema no desenvolvimento das atividades motoras, ou seja, você que consegue fazer uma linha retinha vai ser uma pessoa que vai fazer mais tremido, tem tremores, ataca o sistema nervoso dos adultos, pode levar ao coma e, consequentemente, à morte. Então, essa doença foi descoberta lá nos anos 50 no Japão, que uma baía foi contaminada por mercúrio por uma empresa, que é um caso um pouquinho diferente do nosso, certo? Então, várias pessoas naquela época desenvolveram essa doença. Os gatos da cidade começaram a andar em círculos e essa doença começou a ser identificada pelos gatos e pelos pássaros. Depois, os seres humanos desenvolveram esses tremores e esses problemas no sistema nervoso. No meu trabalho, eu vi vários vídeos, tá? Vi muitos vídeos, e um deles tinha uma senhora, eu nem sei se ela ainda está viva, mas nesse vídeo eu acho que ela ainda estava. Ela participou de Estocolmo, da Conferência de Estocolmo, participou da Rio 92 como uma das vítimas da doença de Minamata. Ela nasceu com a doença, ou seja, a mãe dela teve a doença, ela nasceu com a doença, e ela tem muita dificuldade de falar, ela não se locomove sozinha. Então, assim, gente, estamos liberando mercúrio na natureza para quê, né? É uma violação ao direito à vida, é uma violação ao direito à saúde, é uma violação ao direito à água, né? Poxa, a gente quer direito a uma água. Aqui no Amazonas a gente não tem problema, a maioria das pessoas tem problema com acesso à água. O direito à água está muito ligado com esse acesso à água. Aqui a gente não tem problema de acesso à água. A gente tem muita água, né? Eu acho que a gente nunca pensou sequer algum dia, tipo, em passar sede, né, Jaíse? Ou então não ter água para a gente fazer alguma coisa. Pode não ter água encanada, faltar água na tua casa algum dia, mas a gente tem a água, a gente é cercado de água, tem rio, então a gente tem muita abundância de água. Nosso problema não é o acesso. Nesse caso, o problema é ter uma água saudável. E essa água também, além de nos contaminar diretamente pela ingestão, ela é a que detém os peixes. Então, a gente também vê uma violação do direito humano à alimentação saudável, né? Que principalmente essas comunidades tradicionais e povos indígenas que têm o acesso direto, eles passam muito por isso, porque agora eu não vou mais consumir meu peixe. Eu vou ter que comprar carne, sendo que o peixe está ali. Eu vou ter que trocar o meu peixe por uma carne de caça que eu como 2 vezes, 3 vezes por semana. Vou ter que trocar, inverter uma lógica até das práticas, né? De modo de vida mesmo. Então, por isso que é muito ruim. E também tem a questão da informação, que não sabem o que está acontecendo, né? Os garimpeiros, eles fazem realmente uma atividade sem consulta alguma à população indígena e comunidade tradicional próxima. E, no mais, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um dos direitos humanos que estão na nossa Constituição, né? Ele tem um capítulo todo dedicado ao meio ambiente, que é só um artigo, é verdade, mas ele é bem longo e foi uma grande conquista, né? Porque o meio ambiente, ele nem sempre foi visto como um direito humano. Na realidade, eles andavam assim, em paralelo, mas ele não era considerado um direito humano. E se a gente for ver, a gente não vive sem um meio ambiente saudável, né? Agora, com essa pandemia, você está vendo, é um vírus, algo invisível. E a gente está em um ambiente, pode estar num ambiente contaminado. A gente não sabe quem está contaminado. Então, a gente se recolheu ao nosso ambiente micro aqui, que é a nossa casa, para tentar não se contaminar com o meio ambiente que está contaminado. Então, esse é o problema todo do mercúrio, né? E esse é o problema todo do garimpo que utiliza o mercúrio. Como eu disse, né? Se ele bem utilizado, ele consegue ser recuperado e se extrai o máximo de ouro
do mercúrio utilizado. Mas o ideal mesmo é que, se a gente for mudar a nossa concepção e a nossa maneira de ver o mundo, é a gente não comprar mais ouro. E é isso. Eu tenho um monte de coisa para falar, mas eu acho que a gente já falou muito sobre isso. É isso então, professora? É isso, Jaise. Tu tens alguma pergunta para fazer? Assim, eu gostaria inicialmente de agradecer imensamente a sua disponibilidade para vir ensinar para mim, para os meus alunos da Faculdade de Santa Teresa sobre esse tema. Uma grande preocupação minha foi exatamente um dos tópicos que você falou. Na faculdade, nós aprendemos muito sobre as teorias, então a minha intenção em convidá-la, saber da sua pesquisa, da sua área de trabalho, é exatamente poder trazer para os alunos temas práticos, temas da nossa realidade. Nós vivemos aqui no meio da Amazônia, né, no coração da Amazônia, e é muito importante que os alunos conheçam as realidades, os problemas do nosso estado, até para, caso queiram aprofundar seu conhecimento nessa área. Também vou deixar o seu e-mail, caso eles queiram entrar em contato para tirar alguma dúvida, conversar, de repente querer ler o seu trabalho, conhecer um pouco mais da sua pesquisa. Eu também posso compartilhar com eles o artigo que você me enviou, juntamente com a professora Silvia, para que eles conheçam um pouco mais sobre esse assunto. Eu dou muito valor para o conhecimento. Então, os meus alunos viram que durante o semestre inteiro eu busquei novas formas de aprendizado, mesmo diante dessa situação que a gente vive de pandemia. E eu quis trazer pessoas que eu admiro, pessoas que eu sei que têm um trabalho de muita qualidade, de excelência, para enriquecer a aula dos alunos, para que eles possam abrir as suas fronteiras de conhecimento, não ficar só na teoria, naquele conteúdo que já está ali mais sedimentado, conhecer novos debates, conhecer novos temas. Então, eu só tenho a lhe agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento, pela sua pesquisa, por essa aula que foi muito incrível. Eu já conheci o debate, assisti a defesa, mas mesmo assim, para mim ainda foi assim, mesmo assim, para mim ainda foi um momento de muito aprendizado. Tenho certeza que os alunos irão gostar, e eu só tenho realmente a lhe agradecer pelo seu espaço, pela sua fala, sua aula, sua disponibilidade, de vir aqui compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. É isso. Obrigada, Jaís. Eu também agradeço, né, você ter me oportunizado falar com os teus alunos, e eu já sinto que a gente se conhece, tá? Embora eu não saiba quem eles são, eu já sinto que a gente se conhece, a gente já formou um vínculo acadêmico. Bom, com relação ao artigo que eu te enviei, essa versão, eu só peço que tu não socializes ainda, porque essa versão que eu te enviei, a gente ainda não vai publicar. A versão que a gente vai publicar é porque é uma revista colombiana, né? E aí o professor, a gente vai mandar em português, e ela, né? Mas pode e tal. Eu disse, por que a gente não envia em espanhol? Depois eu me arrependi, tá? Porque eu não falo espanhol tão bem. E aí a gente chegou a gente conversou e decidiu publicá-lo em inglês. Deu um trabalhão, mas é um trabalho muito bom, porque, infelizmente, a gente ainda sofre essas consequências da modernidade que eu falei lá no início, né? Então, o trabalho em português, ele tem, né, repercussão nacional, ele tem repercussão mundial, porque ele pode ser lido por todos, né? Ainda é a língua mais falada. Então, a versão que eu te mandei é uma pré-versão do trabalho que vai sair, que vai ser em inglês, mas assim que sair, eu socializo com os alunos, tá? Conhecimento nunca é demais, né? Embora talvez muitos deles não vão atuar na área ambiental, mas é importante a gente saber, né? A gente está aqui, a gente viver a nossa história, a gente se orgulhar de onde a gente veio, né? A gente, né, realmente vestir essa capa de eu sou amazonense, eu venho, sim, de alguma população indígena que a gente tentou mascarar durante tanto tempo, né?
muitos de nós não sabemos nem de onde a gente veio. E, como eu te disse, né? Obrigada pela oportunidade. Estou realizando hoje um sonho, que é dar aula, né? Numa faculdade diferente. Já tive a oportunidade de dar aula de Direito Ambiental na UEA. Foi presencial, então era um pouquinho melhor, que a gente interage com os alunos. Mas muito obrigada, Jaise. Também a admiração é recíproca, viu? Vocês têm aí uma professora maravilhosa, uma professora de ouro, uma pessoa super dedicada, que todos os trabalhos da faculdade ela pesquisava assim, minuciosamente, e era realmente esse tipo de professor é encantador, né? A gente se encanta com as disciplinas e faz com que nós nos tornemos estudantes melhores, seres humanos melhores e, no futuro, profissionais melhores, porque todos os professores excelentes que eu tive na faculdade, eu lembro até hoje das aulas deles. E sempre comento assim. Então é isso. Obrigada, Jaise. Eu que agradeço.